Olá, olá, meus amados, vamos agora para a terceira parte da nossa aula. Vamos falar aqui, a gente falou aqui anteriormente das propriedades gerais da matéria, né? Massa, extensão, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, porosidade, beleza? Agora nós vamos para o segundo. Deixa eu só para manter a estética do negócio. Eu quero saber como é que eu escrevi. Ah tá, de roxo, de lilás, alguma coisa assim. Então, segundo nós temos as propriedades funcionais. Então, propriedades funcionais da matéria. Quais são as propriedades funcionais da matéria, né? São propriedades comuns a determinado grupo de matéria, que identifica a sua função, né? Ou, se você preferir, você pode também, de uma maneira mais simples, dizer o seguinte: são propriedades que permitem agrupar substância por apresentar propriedades químicas semelhantes. Como, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui para você agora. Funções, nós temos, por exemplo, funções inorgânicas, ácidos, bases, certo? Sais, óxidos e etc, né? Sais, óxidos, os orgânicos, como álcool, ácidos carboxílicos, cetonas e etc, né? Por exemplo, essas propriedades funcionais são inerentes às funções químicas, seja lá orgânica ou inorgânica. Por exemplo, os ácidos. Os ácidos são azedos, certo? Ionizam, ou seja, formam o íon H+ em água. As bases, ela tem sabor adstringente, né? Cáustico, adstringente, sabor cáustico, aquele sabor de banana verde, né? E elas ionizam o íon H-, ok? Então, por exemplo, você pode também dizer o seguinte, que os ácidos diarrênios, né? Os ácidos diarrênios, que a gente vai estudar mais para frente, né? Os ácidos diarrênios são substâncias que, em contato com metais alcalinos, ou seja, metais da família 1A ou 2A, produzem o gás hidrogênio. H2. Então isso aqui é uma propriedade funcional dos ácidos diarrênios. Os compostos fenólicos, né, que vem do fenol, né, são neutralizados por bases fortes, né, que aí é um composto orgânico, produzindo fenolatos de água. Então, propriedades funcionais são propriedades que pertencem a uma função orgânica ou inorgânica, né? São propriedades inerentes às funções químicas, beleza? A determinada função química. O terceiro agora, a terceira propriedade, que é a propriedade, são as propriedades específicas, certo? Propriedades específicas, são propriedades específicas, são propriedades individuais de cada matéria. Isso aqui é bem frisar, tá? Então são propriedades individuais, esse S ficou horrível, individuais
de cada tipo, de cada tipo de matéria. De cada tipo de matéria. Certo? Podemos também dizer o seguinte: são propriedades que caracterizam individualmente uma substância por meio da alteração da composição dessa substância. Certo? Ou melhor, né, desculpa, eu acabei de dar uma propriedade química, né, porque a gente vai falar de química, as propriedades específicas é química, física e organolépticas. Né? Então, são propriedades que permitem distinguir uma espécie de matéria de outra. São denominadas propriedades específicas. Certo? E as propriedades específicas podem determinar a identificação, né, de uma matéria de outra, por exemplo, em um laboratório. Né? Essas propriedades específicas se dividem em 3 tipos. Vou botar aqui os 3 tipos para a gente. Certo? Os 3 tipos. Que são as propriedades organolépticas, organolépticas, são as propriedades químicas e as propriedades físicas. Dessas aqui, a mais importante são as físicas, né? Que é aquela que, por essas propriedades, eu posso identificar qual a substância que eu tenho em um determinado recipiente, por exemplo. Né? Então, as propriedades organolépticas, vou fazer aqui letra A, as propriedades específicas organolépticas. Essas propriedades organolépticas são propriedades que impressionam pelos 5 sentidos, né? São propriedades relacionadas aos sentidos. Certo? São propriedades que são capazes de identificar uma substância pela cor, você está ligado aos sentidos, né? No caso, pode ser pela cor, pelo olfato, pela visão, né? No caso da cor, audição. Ou seja, as propriedades organolépticas, deixa eu colocar aqui o exemplo para você, elas impressionam pelos sentidos, né? Olfato, visão, tato, audição e paladar. Então estão relacionados aqui à cor, ao sabor, por exemplo, ao sabor, ao odor, né? Ao odor, ao brilho e etc. Certo? Também podemos acrescentar aqui em relação às fases de agregação, né? Então, por exemplo, as fases de agregação da matéria: sólido, se ela é sólida, se ela é líquida, né? Se é líquido, se é gasoso, né? Se ela é pastoso, se ela é em pó, certo? Isso aqui são tudo propriedades organolépticas. Um exemplo legal que a gente pode fazer aqui é o seguinte, por exemplo, vou fazer aqui no canto aqui, fazendo outro exemplo aqui, a água, H2O, né? A água. A água, ela é incolor, certo? Ela é insípida, e ela é inodora.
Essa é uma propriedade organolética. E ainda é líquida, né? A temperatura ambiente. E ainda é líquida a temperatura ambiente, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Certo? Beleza? A barra de ferro, por exemplo. A barra de ferro. Uma barra de ferro. Uma barra de ferro, né? O que é que ela tem? Vamos lembrar. Propriedade dela que está relacionada aos sentidos. Ela tem brilho. Ela tem brilho metálico, né? E é sólida. Certo? Ok? Então, propriedades específicas. A organoléptica, quase que não sai, né? Ela está ligada aos sentidos, né? Então, cor, né? A visão, sabor, o paladar, odor, né? Ao olfato, as fases de agregação e etc. Beleza? Vamos agora para a segunda propriedade específica. A segunda propriedade específica, que é a propriedade química. Propriedade específica, que é a propriedade química, certo? A propriedade química, elas são responsáveis pelo tipo de transformação que a matéria é capaz de sofrer. Lógico, a gente relaciona a matéria de reagir, relacionando a maneira de reagir de cada substância, né? Por exemplo, o ferro, ele oxida, ele enferruja, então é uma característica, uma propriedade química do ferro. O etanol, que é o álcool, né? Ele entra em combustão, a combustão do álcool, né? O álcool queima, certo? A gente pode citar aqui também a decomposição térmica do carbonato de cálcio, né? Que se decompõe em dióxido de carbono e gás carbônico, certo? Desculpa aqui, ó. Dióxido de carbono e óxido de cálcio, certo? Beleza? Então, isso são propriedades químicas, são propriedades que caracterizam individualmente uma determinada substância, certo? Por meio da alteração da composição dessa substância, ok? Então, propriedade específica química são propriedades que caracterizam individualmente uma substância, né? Ou são responsáveis pelo tipo de transformação que cada matéria é capaz de sofrer. Ok? Então essas são as propriedades químicas. Nós vamos agora para a terceira propriedade organoléptica, terceira propriedade específica, que é as propriedades físicas. Essas são as mais usadas, porque essas são as que caracterizam uma substância em um laboratório, que me ajuda muito a identificar uma substância no laboratório. Por exemplo, se eu chegar para vocês e dizer que eu tenho um recipiente, e nesse recipiente eu tenho um líquido, certo? Eu tenho um líquido aqui dentro, beleza? E esse líquido tem algumas características. Por exemplo, o seu ponto de fusão é 0 graus Celsius. O seu ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Lógico, isso aqui para uma pressão de 1 atm, certo? Isso aqui, ela é líquida, né? É líquido, né? A temperatura ambiente. Aí você, lógico, Sandrão, você está falando de quem? Você está falando da água.
certo? Então são propriedades físicas da água que fazem com que eu consiga identificar que é a água. Então, propriedades físicas, né, você pode dizer que são propriedades que caracterizam individualmente uma substância, sem que haja alteração na composição dessa substância. Não altera a composição, a propriedade física, né? A propriedade química, ela altera, certo? Ok, meus amados? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu falei aqui do ponto de fusão, do ponto de ebulição, dela ser líquida a essa determinada pressão e tal, existem milhões, bilhões de substâncias, de matérias, e eu dei as características e você matou que era a água, certo? Beleza? Então, propriedades físicas, a gente pode também falar que são certos valores encontrados experimentalmente, isso aqui foi encontrado através de experiências, tá? Para o comportamento de cada tipo de matéria quando submetidas a determinadas condições, certo? Essas condições não alteram a constituição da matéria, por mais diversas que elas sejam, certo? E agora nós vamos estudar as principais propriedades físicas da matéria. Então eu vou botar aqui, vou fazer aqui de outra cor para ficar mais característico aqui. Então vamos lá. C1. Então a primeira característica que nós vamos estudar, a primeira propriedade física, é o ponto de fusão e o ponto de solidificação, certo? Ou alguns livros trazem temperatura de fusão, que também está corretíssimo, e temperatura de solidificação, certo? Beleza? Então vamos lá. Ponto de fusão. O que é o ponto de fusão, né? Ponto de fusão são temperaturas nas quais a matéria passa da fase sólida, ela passa de sólido para o líquido. Isso aqui é o ponto de fusão, certo? E o que é o ponto de solidificação? Ele passa do líquido para o sólido. Isso é o ponto de solidificação, certo? É quando o cara... Ponto de fusão, sólido para o líquido. Passa da fase sólida para a fase líquida. Ponto de solidificação, ela passa da fase líquida para a fase sólida, respectivamente. Sempre em relação a determinada pressão atmosférica. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui agora, para a gente. Ó. Exemplo. Qual é o ponto de fusão da água? É 0 graus Celsius, tio Sandro. Mas para uma pressão de 1 atm. Certo? Então, ponto de fusão e ponto de solidificação. Qual é o ponto de solidificação da água? Também é 0 graus Celsius. Ok? Ok, meus amados? Vamos pular aqui a página. Vou fazer uma observação aqui agora. Outra observação aqui do tio Sandro para você. Olha só. A pressão atmosférica, né, é a pressão exercida pelo ar atmosférico quando ocorre a 0 graus Celsius, certo? Ao nível do mar, e numa latitude de 45 graus. Certo? Recebe o nome de pressão normal, certo? Isso aqui recebe o nome de pressão normal, certo? O qual se atribuiu convencionalmente 1 atm. Então a pressão ao nível do mar, é uma pressão, que você já sabe, de 1 atmosfera, de 1 atm, certo? Às vezes esse risco aparece que eu tenho que aumentar. Você não vê no vídeo, mas eu aumento e diminuo a página aqui, né, que é essa página de caderno. Eu aumento aqui no aplicativo para escrever melhor, né? Senão fica muito longe, fica feio, né? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui pra gente aqui, ó. Exemplo.
Foi mais ou menos aquilo que eu já tinha feito antes. A água, H2O, deixa eu voltar aqui para seguir o mesmo exemplo. A água, H2O, o seu ponto de fusão é 0 graus Celsius. O seu ponto de solidificação também, a temperatura, a pressão de 1 atm. O oxigênio, o seu ponto de fusão é menos 218,7 graus Celsius. Certo? O fósforo branco, é 44,1 graus Celsius, certo? Beleza? Então esse é o seu ponto de fusão para a pressão de 1 atm, ok? Certo? Então, por exemplo, fazer uma observaçãozinha aqui. Essa temperatura em que a substância passa de sólido para o líquido, na pressão de 1 atm, a gente chama de ponto de fusão normal, né? O que é o ponto de fusão normal? É o ponto de fusão onde a substância passa do estado sólido para o estado líquido sob a pressão de 1 atm. É a temperatura da qual a substância passa da fase sólida para a fase líquida sob a pressão de 1 atm. E lembrando, durante a fusão propriamente dita, coincide duas fases, né? Então, na verdade, a gente pode dizer o seguinte: durante a fusão existem duas fases. Quais são as duas fases? Existe a fase sólida e líquida ao mesmo tempo. Certo? Certo? O ponto de solidificação normal de uma substância coincide com o seu ponto de fusão normal. Então, ponto de fusão e ponto de solidificação normal, ele acontece a 1 atm. Ok? Beleza? Vamos agora para o C2. Certo? Que será... Qual foi a cor que eu coloquei aqui? Foi roxinho, né? Então, vamos continuar no roxinho. Agora é o ponto de ebulição e ponto de condensação, certo? Ou, como também alguns livros chamam, temperatura de ebulição e temperatura de condensação. É a mesma coisa, tá? Então, o que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição são as temperaturas nas quais a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Esse aqui é o ponto de ebulição. O contrário do gasoso para o líquido é o ponto de condensação. Depois, quando a gente for estudar, eu vou explicar para você qual a diferença de liquefação para condensação, certo? Lembrando que o ponto de fusão e ponto de ebulição sempre relacionado a uma determinada pressão. Então isso aqui está sempre relacionado a uma determinada pressão atmosférica. Então, por exemplo, vamos fazer aqui agora. A 1 atm, a pressão de 1 atm, o ponto de fusão da água é 100 graus Celsius. Você já sabia, né? Beleza? O do oxigênio, o ponto de ebulição do oxigênio é menos 182,8 graus Celsius, certo? O do fósforo branco, lembrando que o símbolo de fósforo é um P, né? O do fósforo branco é 280 graus Celsius. Lembrando que isso aqui é para uma determinada pressão.